Shalom, shalom, meus irmãos, Shavuot a todos. A gente vai dar continuação nesse estudo, né, que é desmistificar um pouco, né, sobre a imagem de Satanás que as igrejas têm pregado por aí. E nós falamos no vídeo anterior sobre Yetzer Hatov, né, que é a inclinação para o bem, e o Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, né? E falamos sobre Satanás, né? Sobre o diabo, a serpente, né? Satanás ali, o inimigo, o opositor, né? E vimos que isso é tudo parte do que está dentro do nosso interior, da nossa mente, né? Quem não viu o vídeo anterior, por favor, compartilhe, assista, compartilhe, né? Nós vamos desmistificar muito do que está aí. E hoje nós vamos falar sobre essa parte final do vídeo sobre, né, o corpo glorificado de Yeshua, né, e a nossa transformação no final dos tempos, como que será esse final dos tempos, será que vamos queimar mesmo no fogo do inferno, né? Já falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior, vale a pena, quem ainda não assistiu, dar uma assistidinha lá. Né, aqui continuando o estudo, né, como que os rabinos e os apóstolos descrevem o corpo glorificado, o tipo de corpo que teremos na vida eterna, como o de Yeshua após a ressurreição, com base em 1 Coríntios e Filipenses, né, e as tradições hebraicas sobre o corpo de luz, não essa tradição que temos aí, né. Aí eu respondi que gostaria de saber mais sobre como seria esse corpo, né, como que é os espíritos, sendo que nós temos os anjos, então eu gostaria de saber se tem anjos também, só do bem, ou se tem algum anjo do mal, e como são as duas características e o meio que físico deles, né? Essa pergunta é muito profunda e toca três grandes mistérios da fé hebraica messiânica: o corpo glorificado, a natureza dos espíritos, anjos e seres celestial, e se existem anjos maus, e como compreender isso à luz da Torá e da visão messiânica. Lembrando que Deus fala, né, em sua palavra, que ele faz o bem e faz o mal, então é tudo por ordem dele, né? Muitos acreditam que o mal está aí em disputa com Deus, né? Mas não tem nenhuma disputa, porque ele nunca conseguiria chegar próximo a Deus, né? Então vamos lá. Vamos explorar com base nas escrituras hebraicas, no Taná, nos escritos apostólicos, Brit Hadashah e na tradição messiânica, né? De forma clara e fundamentada. O corpo glorificado, Guf Kovod, em hebraico. A palavra glorificado vem da ideia hebraica de corpo revestido de luz, ou seja, um corpo espiritual real, mas incorruptível. Não um espírito invisível, né? Base bíblica. Temos aqui: o corpo é semeado em corrupção e ressuscita em incorrupção. É semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Isso está em 1 Coríntios 15, do 42 ao 44. Transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Filipenses 3:21. Brilharão o justo como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. E aqui a gente pode lembrar, brilharão justos, né? De Moisés, quando foi falar com o Senhor, e quando voltou o povo não conseguia olhar para ele, de tanto que ele estava glorificado, brilhava, né? E o pessoal falava para ele: coloque, né, coloque um véu, porque não conseguimos olhar para você. Lembram desse texto de Moisés? Então é mais ou menos por aí, né? O termo espiritual não significa invisível, e sim totalmente sintonizado com o Espírito de Deus. Muitas religiões usam aqui como seremos luz, né? E como fonte de energia, né? Então estaremos nessa energia espiritual aí, né? O corpo glorificado não envelhece nem adoece, pode ser visível ou invisível, como Yeshua após a ressurreição. É movido pela vontade divina, é feito de substância espiritual luminosa, não de carne corrompida. Exemplo: o corpo de Yeshua ressurreto. Ele comia com os discípulos, mas passava através de paredes.
Lucas 24, de 36 a 43, João, de 20 a 19, ou seja, é físico e espiritual ao mesmo tempo, como o corpo de Adão antes da queda. Os rabinos chamam isso de Gufior, corpo de luz, o mesmo tipo de corpo que Adão tinha no Éden, antes do pecado, de despir dessa glória. Brit Hadashah, Brit Rabá 20:12, né? A natureza dos anjos, os malaquim, a palavra hebraica malak significa literalmente mensageiro, né? Então aqui quando falam dos anjos, né, que coloca os anjos com asas, né, essas interpretações aí que vieram ali da igreja romana, né? Vamos dizer assim, ela não define uma raça celestial em si, uma função espiritual. Tanto os seres celestiais quanto os humanos podem ser chamados de malaquim, mensageiros de Deus. Características segundo a Torá e os profetas. São seres espirituais criados, né? Isso aqui está lá em Salmos 148, de 2 a 5. Podem assumir forma humana, né? Gênesis 18, Josué 5, 13 e 15. Servem como mensageiros, guerreiros, protetores e executores da vontade divina. Aqueles que, lembram, foram falar com Abraão, sendo um, nós cremos que é Yeshua, o que ficou e continuou a conversa. Outros 2 mensageiros que foram a Sodoma e Gomorra, né? Então a gente vê que são criaturas iluminadas, são criaturas mensageiras para trazer uma mensagem de Deus, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? Se Deus deu uma ordem porque alguém cometeu um pecado e cai sobre ela uma perturbação, pode ser um mensageiro também levando essa perturbação que Deus permitiu, assim como em Jó, né, que Deus permitiu ali, né, o Satanás ali, o opositor, colocar coisas na cabeça dele e ele adoecer, né, até ele mesmo se encontrar, né, espiritualmente e se restabelecer, né? E isso mostra como que nossa mente tem que estar em ordem para a gente conseguir se levantar e se restabelecer também. São organizados em ordens espirituais, querubins, serafins, anjos ministrados e etc. Aspecto físico ou perceptivo, quando se manifesta ou fazem de modo que os nossos sentidos possam suportar. Querubins, múltiplas asas, faces e olhos, visão simbólica de Ezequiel, de 1 a 10, representam percepções espirituais completas, né? Os querubins que estão ali já diante de Deus ali, né? Os anjos que estão abaixo deles, dos serafins, né? Serafins ardentes, envoltos em fogo, né? Isaías 6:2, serafins que ficam cantando Kadosh, Kadosh, né? Ali. E os anjos, formas humanas, aparência luminosa, né? Gênesis 19, Mateus 28:3. Seremos como quem? Os anjos, não seremos como serafins, nem como querubins, tá? Portanto, o aspecto físico é adaptativo, simbólico da glória e da função. Eles não têm corpo carnal como nós, mas corpo espiritual de luz, semelhante ao que teremos na ressurreição. Bom, existe anjo mau? Na visão hebraica messiânica há uma diferença importante. Na visão tradicional católica popular, anjos maus são anjos caídos, rebeldes, expulsos do céu com Satanás, né? Então aquilo que o anjos caiu, eles dão aquela visão ali de Ezequiel, né? E também, se não me engano, em Isaías, que as profecias falavam para os reis da época, como vimos no vídeo anterior, né? E que não tem nada a ver com anjos caiu, você, estrela d'alva, que estava aqui, né, nos céus e caiu, não tem nada a ver, né? Com os espíritos, né? Não tem nada a ver com o anjo caído. Então essa visão também é uma visão aí já romana, protestantistas e coisas e tal. Nós não temos essa visão. A gente interpreta ali como sendo uma
uma visão ali para os reis da época, né? Que aqueles reis queriam ser como Deus, se exaltavam e tudo mais. Na visão hebraica messiânica, não existe um exército de anjos rebeldes em guerra contra Deus. O que existe são anjos cumprindo juízos divinos que parecem maus aos olhos humanos, como o anjo destruidor do Egito, em Êxodo 12, 23, e forças espirituais criadas para testar, julgar ou disciplinar, nunca independentes do Eterno. Por isso o termo Malak, Hará, anjo do mal, em Salmos 78, 49, se refere a anjos executores do castigo, e não demônios rebeldes, né? Em resumo, os anjos do Eterno não têm livre-arbítrio para pecar. Eles cumprem propósito de justiça, correção ou bênção. A rebeldia e o mal vêm dos seres humanos e dos espíritos de oposição. Satã, opositor, lembra? Não de anjos caídos. E quanto aos espíritos malignos ou demônios, esses são diferentes dos malachim, anjos, na tradição hebraica. Os demônios, Shedim, são espíritos impuros, ligados à corrupção da carne, ao pecado e à morte, né? Então aqui são espíritos que são opositores às leis de Deus, né? Aquilo que Deus estabeleceu, né? Esses são os demônios. Deus estabelece uma coisa, eles são totalmente contra e lutam por aquilo e querem levar essa verdade deles como certeza para o mundo e querem fazer todo mundo ligado aos olhos deles ali, ao que eles fazem, né? Então esses são os demônios que vivem na Terra, né? Eles não são anjos caídos, mas espíritos de seres humanos ímpios e forçados e forças do caos. Isaías 34:14, livro de Enoque, literatura extrabíblica. Na visão messiânica, eles representam as energias espirituais e mentais de desordem, que só têm poder quando o ser humano se afasta da Torá e da presença divina, né? A conclusão, contudo, se conecta, né? Como tudo se conecta. O corpo glorificado, né? O corpo de glória, corpo real, incorruptível, feito de luz e vida divina. Anjos, malaquim, mensageiros espirituais de Deus, com aparências adaptadas à missão. Serafins ardentes, seres de fogo puro, próximo ao trono divino. Querubins, protetores, guardiões da presença divina e do Éden. Né? Anjos maus, Malak Hará, anjos executores de juízo, não rebeldes. Espíritos impuros, Shedim, forças da corrupção e do engano, não anjos caídos. Destino do justo, ressurreição e corpo glorificado, vida eterna com Yeshua, em nova criação, né? Então, nós viveremos como o anjo, como está escrito lá, né, em Mateus, seremos como os anjos, né? Então, não vai mais ter casamento, eu não sei como vai ser quem já é casado, como não, como, né, realmente vai ser, porque a Bíblia não nos fala, mas seremos como os anjos. Eles não se dão em casamento, né, e provavelmente não tem mais relações e tal, né, mas seremos como ele, desmistificando muito das histórias que inventam por aí, né, e que fazem um carnaval com a palavra, né? Bom, esse foi finalizando o estudo, ficou um pouco mais curto, né? Eu queria deixar aqui para os irmãos virem estudar com a Shen Olam, para a gente desmistificar muitas coisas, tem sido uma bênção, tem sido fortificante, né? A palavra tem trazido um conhecimento fora do comum para muitos irmãos estão muito satisfeitos com o que vem aprendendo, né, e entendendo, né, que esse mundo que está aí, como está em Apocalipse, né, vai cair, né, essas falsas doutrinas, né, porque ali, como diz a palavra em Mateus, muitos, né, dirão, Senhor, não fizemos milagres em teu nome não curamos, né? Não ressuscitamos, né?
E Jesus fala assim: afaste-se de mim, vós que sois contra a lei, né? Alguns colocam iniquidade, né? Mudaram as palavras, né? Mas se você pegar o sentido é vós que sois contra a lei. Então, assim, é, é muito fácil hoje levar. Eu tava vendo um vídeo de um cara aí que tem milhões de seguidores, né? E ele falando que ele é estudioso, que ele vive daquilo e tal, e falando que a palavra não diz contra homens homossexuais, que eles podem ser, que tudo perdoa, né? E isso é mentira, né? Perdoa a partir da hora que tem um arrependimento, né? A partir da hora que você está em aliança com Deus. E, e muda tudo isso, né? Esse seu caráter, né? E volta para a aliança. A gente tem diversos estudos falando sobre isso. Eu deixo aqui um convite para vocês virem estudar com a Shenyolan, desmistificar muita coisa do que está aí, né? Voltar para as raízes, né, de Yeshua, porque ele fala para sermos como ele. E ele seguia, né? A gente fala, mas o que tem de diferente, né? Em primeiro lugar, Yeshua não comia comidas impuras, né? E se ele pediu para ser igual a ele, porque nós comemos, né? Carne de porco, entre outros, né? Então começa também por aí. Calendário bíblico, as festas, como está em Daniel 7:25, que um poder maligno mudaria os tempos, as festas bíblicas, né? E as festas religiosas, né? E tudo mudou, né? Agora tem Carnaval, Natal, Ano Novo, né? São João, tem tudo, né? E nenhuma festa bíblica mais é lembrada, a não ser ali pelos judeus, mas também que seguem calendário fixo, né? E a gente tem um calendário lá lunar, né? Que Deus nos deu ali a lua nova para mostrar os tempos ali, chegada do novo mês, né? E todas as festas determinadas ali por Ele. Então nós seguimos isso conforme calendário lunar israelita, um grupo ali do judaísmo caraítas que seguem somente a Torá, não segue ali, né, livros rabínicos ali, né, dos nossos sábios e tal, e segue somente a palavra ali do Senhor, né? Eles estão ali todos os meses investigando para ver o avistamento da lua nova no começo do ano, ali entre março e abril. A cevada se está madura para se iniciar o mês, né, o ano bíblico, né, que é mais ou menos nessa época. Então tudo isso a gente segue, além dos mandamentos do Shabat, né, e todos os mandamentos que ficaram, né, Zitzit, né, a menorá, não a menorá que todos conhecem, que é um amuleto que colocaram também de metal, onde passam e beijam também, que é uma idolatria aquilo, né? Deus pediu para escrever no umbral de nossas casas, né? Não para adorar e verenciar, mas para que todos passassem, vissem aquelas palavras, né? O Shema ali, o Shema, os mandamentos de Deus, né? E para verem que aquela casa é do Senhor, né? E isso daí pode ser um sinal para a volta de Cristo, ver que todos estão dentro dos mandamentos, assim como Apocalipse 14:12 nos fala, aqui está a paciência dos santos, né? Ou seja, ele quer que nós sejamos santificados, e aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua, ou seja, não é só a fé em Yeshua que vai te salvar, não é só os mandamentos, é os dois que vão, é a aliança entre os dois. Quando você entra em aliança com Deus, guardando os seus mandamentos, as suas ordens, e aí você começa a ter a fé em Yeshua, porque você segue Yeshua, vive como Yeshua, aí você está aliançado, aí sua vida muda, e é aí que você já está apto para a salvação, né? Não é como está hoje aí que eu me arrependo, não me arrependo, no outro dia tá tudo igual, né? Então a gente quer trazer essas verdades para vocês, né? E chamo vocês mais uma vez para estudar conosco às quartas,
Os inícios de Shabat às sextas e presencialmente estamos na sinagoga aos sábados também à tarde, tá bom? Shalom, shalom a todos, Shavuot Tov, ótima semana, que o Deus bendito abençoe e os guarde e nos protejam de todo o mal que há nessa terra. Shalom a todos.